Graça e paz, irmãos, mais uma vez falando. Eu creio que aquilo que nós vamos aprender essa manhã acerca do amor de Deus pode mudar a trajetória da nossa vida se nós assim pegarmos essa instrução, colocarmos no nosso coração e depois praticarmos tudo aquilo que vai ser ensinado. Quando nós ensinamos, quando nós aprendemos, meditamos e praticamos, algo muda dentro de nós. Amém? Então eu queria ler com os irmãos aqui, primeiramente, 1 Coríntios, capítulo 13. E lembre-se muito bem dessas palavras: praticar, ouvir, meditar e praticar. Primeira Coríntios 13, 13. Fala o seguinte: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas se apega aqui comigo. Paulo, nesse capítulo de 1 Coríntios, ele estava ensinando sobre amor. Antes ele já tinha ensinado sobre fé, sobre dons, e ele se apega nesse capítulo aqui a ensinar sobre o amor. Aí depois que ele fala sobre as diversas faces do amor, as diversas formas da atuação do amor ágape, que é o amor de Deus, não é? Ele fala assim, quando acaba tudo, ele diz: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O justo, ele viverá pela fé. Escuta isso. O justo, ele viverá pela fé. Nós temos uma esperança. Temos uma esperança de que vamos para o céu, que Jesus vai voltar para reinar e vai levar a sua igreja para estar com ele. Essa é a nossa esperança. Nós vivemos baseado nessa esperança. Nós vivemos a vida que vivemos de amor, devoção ao Senhor, porque temos uma esperança de que amanhã, num futuro próximo, logo nós vamos fazer o quê? Nós vamos estar com Ele. Mas ele completa falando das coisas que permanecem, depois de tudo que ele ensinou, ele termina falando sobre o amor. E para terminar o versículo, ele ainda diz assim: o amor, o maior deles, porque ele está separando aqui fé, esperança e amor, tá? Ele está separando esses três pontos fundamentais que uma pessoa precisa ter para poder viver. Fé, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. A nossa linguagem é de fé, tudo aquilo que conquistamos é pela fé. Ok, ótimo. A esperança é aquilo que nós esperamos da vinda de Cristo, temos que ter essa esperança. E o amor. Aí ele fala: o maior deles, porém, é o amor. O maior dessas três, das três coisas que permanecem, fé, esperança e amor, o maior deles, ele fala, é o amor. Por quê? O amor, a fé, ela se potencializa quando o amor está empregado. A esperança, ela ganha mais força quando nós empregamos o amor. O amor é a base da vida de Deus. O amor é a base da graça de Deus sobre nós. Então, irmãos, prestem bastante atenção nisso. Paulo está nos ensinando sobre amor. Está dizendo que o amor é o maior dos dons, porque ele trata um dom, algo dado por Deus, como algo dado por Deus para nós. Nós vimos na semana passada que Deus, ele é amor, 1 João 4,7.
Deus é amor. Ele não é que ele tem amor, ele é a própria face do amor. Vemos também que o amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria. Mas essa manhã, eu quero falar um pouco mais sobre a nossa vida em amor, porque Paulo está falando aqui que o maior de todos esses não é o quanto você anda em fé, não é o quanto você tem esperança de que Cristo vai voltar. O hoje, e nós já aprendemos sobre viver o hoje, o momento, o exato momento. O hoje é como nós andamos em amor. E aí eu queria que você abrisse aí comigo para nós começarmos a falar sobre algumas coisas. João 14, 21. E sabe, irmãos, eu já quero te dar uma dica. Se você quiser ter ibope, não com o homem, porque quando nós somos uma pessoa de fé, às vezes nós ganhamos ibope com os homens. Mas se você quiser ter ibope, ou seja, audiência com Deus, se você quiser quer que Deus olhe para você de uma forma diferente, você precisa começar a andar em amor, amém? Não desprezando a fé, ela é importantíssima, porque a própria palavra fala que sem fé nós não agradamos a Deus, mas não se trata apenas de fé. E sabe que quando nós colocamos fé na nossa vida de uma forma muito egoísta, não é? Eu tenho fé para que aconteça algo para a minha vida. Eu tenho fé que a minha situação melhore. Eu tenho fé que tal coisa vai acontecer. Só que a fé, muitas vezes, sem o padrão do amor, sem a base do amor estar ali, ela muitas vezes é vã, porque nós estamos pedindo mal. Estamos pedindo aquilo que nos apraz. Onde, na verdade, se nós começarmos a amar mais a nossa fé, ela vai ter uma pitada poderosa de amor, amém? Então vamos lá, abra comigo aí em João 14, 21. João 14, 21. Estamos numa manhã de ensino e você precisa aprender isso. João 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Glória a Deus. Fala o seguinte, se você não tiver com a sua Bíblia aí em casa, irmãos, não faça isso. Pegue a sua Bíblia, acompanhe, pegue um caderninho, não é? Você não está simplesmente acompanhando um culto, você está numa escola bíblica dominical. E em escola a gente precisa acompanhar aquilo que está sendo ensinado. Nós precisamos anotar, precisamos meditar. E é como eu falei no começo dessa aula, hoje pela manhã. Você precisa pegar a informação, meditar nessa informação e depois executar essa informação para que haja um verdadeiro arrependimento dentro de nós. E arrependimento muitas vezes sempre é mudança de rota, mudança de caminho. E isso é bom. Crente, quando não se arrepende, tem algo errado com ele. Amém? Então vamos lá. Então anota aí, eu quero te desafiar a anotar aí tudo, a realmente meditar, estudar, fazer um estudo disso que está sendo ensinado para você. João 14, 21 fala o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Ponto 1. Jesus está falando, quem tem os meus mandamentos, ou seja, quem conhece os mandamentos. Então tem um primeiro ponto aqui, conhecer os mandamentos. E lhes obedece, esse é o que me ama. Então, conhecer os mandamentos do Senhor é o ponto 1. E depois, obedecer os mandamentos é o ponto 2. Quando nós conhecemos e obedecemos, ele está falando, esse é o que me ama. E sabe, irmãos, eu quero dizer algo para você. Quando você demonstra o seu amor pelo Senhor, quando você verdadeiramente o ama, existe uma promessa pronta e disponível para você, que é aquilo que ele fala mais adiante no versículo. Primeiramente ele diz, preste atenção comigo na revelação disso, para a tua vida. Quem tem os meus mandamentos,
ou seja, quem conhece, quem sabe os mandamentos. E depois, não é só conhecer, depois lhes obedece, esse é o que me ama. Quando nós amamos, nós somos carregados de uma promessa. Ele fala: aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, quando nós conhecemos os mandamentos e obedecemos, nós provamos que amamos ao Senhor. E quando nós o amamos, Ele diz: olha, porque você me ama, agora você vai ser amado por meu Pai. Aí Ele fala: e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Preste atenção nisso. Quando nós conhecemos os mandamentos e obedecemos, nós amamos ao Senhor. O Pai começa a te amar e Ele diz: eu também vou te amar. E Ele ainda fala algo muito sério: eu vou me revelar a você. Sabe que muitas vezes Jesus não tem se revelado para a gente, para nós crentes. Por quê? Jesus não tem se manifestado para nós porque muitas vezes nós não temos um amado. A promessa aqui é que Ele vai se revelar para quem o ama. Não é para qualquer um, porque Ele está disponível para todos, mas isso não quer dizer que Ele vai estar próximo de todos. Existe uma promessa, existe algo, existe uma revelação, existe algo que precisa nos mover, que é amar ao Senhor. Como é que nós amamos ao Senhor, pastor? Como nós amamos a Jesus? Vindo para a igreja de domingo a domingo, trabalhando na obra de Deus, dizimando e ofertando. Não só dessa forma, mas o que ele está falando aqui é conhecer os mandamentos e obedecer. Então, o padrão de Deus não é muitas vezes o nosso padrão. E é isso que nós temos que começar a aprender essa manhã. Existe um padrão divino, o padrão de amor, muitas vezes de um homem para a mulher, é você dar um presente, é você dizer que ama, é você casar, muitas vezes é o padrão de amor. O padrão que nós estabelecemos é respeitar, mas o padrão de amor do homem para com Deus é o seguinte: conheça os seus mandamentos e obedeça. Conhecer e obedecer, conhecer e obedecer, conhecer e obedecer. Você está comigo? Se você está comigo, dá um alôzinho aí no chat, para que a gente possa entender que você está entendendo que para que você verdadeiramente prove para Deus que o ame, você precisa conhecer e obedecer. Amém? Então vamos lá. Baseado nisso, a gente sabendo que temos que conhecer e obedecer, vamos ver agora o fundamento daquilo que nós temos que conhecer para que nós possamos obedecer. Você está comigo? Provar que ama ao Senhor é conhecer os seus mandamentos e amá-lo. Conhecer os seus mandamentos e obedecer. Quando nós conhecemos e obedecemos, o que acontece? Nós provamos que o amamos. Aí ele diz: porque você me ama, o Pai também te ama, eu te amo também, e eu vou me revelar a você. Então, se você quer que Deus ele se revele a você, Deus ele seja contigo, você precisa cumprir alguns mandamentos. Você está comigo? Conhecer e obedecer. Vamos ver aqui, abra comigo aí por gentileza. João, capítulo 15, passa aí algumas páginas, versículo 12. João 15, 12. Glória a Deus. Lembre-se do versículo anterior. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. João 15, 12 fala o seguinte: o meu mandamento é este. Uau!
Amem-se uns aos outros como eu os amei. É um versículo tão curto, mas tão poderoso. Anteriormente, Jesus ele fala: quem tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, e os obedece, esse é o que me ama. Agora, que mandamento é esse? Está aqui, João 15:12. O meu mandamento é este. O mandamento que você precisa conhecer e obedecer para provar que ama ao Senhor é esse. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Você está comigo aí em casa? Amem-se uns aos outros como eu os amei. Parece simples, não é? Mas vamos mergulhar um pouco. Vamos agora, conhecemos o mandamento, qual é? Agora vamos destrinchá-lo. Olha só como é forte isso. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Primeiramente, como é que Cristo nos amou? João 3,16 fala que Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O amor de Jesus por nós foi anulando a sua divindade, anular quem ele é, esvaziar-se de si mesmo, deixar de ser Deus para vir nessa terra, no nosso nível, para morrer por nós, para pagar um pecado que não era nosso, que não era dele, era nosso, para poder nos levar ao Pai. Anulou-se, chegou no nível do homem, morreu por aqueles que não queriam e ressuscitou com um objetivo: levá-los para o Pai. Aqui vem muitos ensinamentos debaixo disso. Escuta só. Jesus anulou-se. Filipenses 2,9 fala isso. Ele se esvaziou, ou seja, ele tirou toda a sua divindade. Ele estava numa posição muito superior a nós, incomparável. Juntamente com Deus, ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus, ele é o Filho de Deus. Ele estava numa posição, e eu acredito que na queda do homem, Deus deve ter olhado para ele e disse: você vai precisar ir. E ele disse: eu vou, Pai. Escuta só. Ele estava numa posição e ele teve que vir para a posição daqueles que ele queria salvar. Aí eu quero te dar uma revelação essa manhã. Muitas vezes existem pessoas que vão te perseguir, existem pessoas que vão estar te maltratando, existem pessoas que vão estar te negando, existem pessoas que vão estar realmente sendo seu inimigo. E quando nós estamos num nível de intimidade, de amor com Deus tão alto, nós muitas vezes vamos ter que nos esvaziar de nós mesmos para chegar no nível dessa pessoa, para fazer algo por essa pessoa, para que nós possamos conduzi-la até Deus. Muitas vezes nós estamos num nível de maturidade, de entendimento, de conhecimento de quem Deus é, e nós vamos ter que amar essas pessoas. Por quê? Vamos ter que amá-los por um simples fato. Aquele que quer ser o maior, sirva. Demonstração de amor não é você se colocar numa posição de superioridade a alguém que está te afrontando, que está vindo diante de você, alguém que não te quer bem, alguém que tem te roubado, alguém que tem falado mal de você. Não se trata disso. Sabe do que se trata? De que, por causa que você está andando num nível com Deus tão grande, você vai descer assim como Jesus desceu, porque olha o mandamento dele:
amem uns aos outros como eu os amei. Como foi que ele nos amou? Deixando a sua divindade e vindo ao nível do homem. Então nós temos que sair, muitas vezes, do nosso nível de orgulho. Temos que sair muitas vezes do nosso nível de me tratou mal, não fala comigo, olha de cara feia para mim, então eu não vou querer mal, mas também, não, irmão, não é assim. Imagine se Deus nos tratasse dessa forma. O que nós temos que aprender e que entender? Olha só, muitas vezes nós vamos no nível, vamos descer, como Jesus desceu, para que a gente possa acolher, amar e entender os motivos dessas pessoas, para que a gente possa conduzi-las a Deus. Foi assim que Jesus fez. É simples assim. Abra comigo aí, Mateus 5:43. Mateus 5:43. Vamos aprender um pouco. Vamos destrinchar um pouco disso aqui. Mateus 5:43. Fala o seguinte. Olha só. Antes da gente ler, quem está falando isso aqui é o próprio amor. É aquele que nos deu o mandamento de amar ao próximo como Ele nos amou. Ele nos amou, Jesus nos amou, não foi olhando o que a gente fazia por Ele. Ele disse, independente do que você faça, eu te amo. Independente da forma como você haja, eu te amo. Por quê? Porque Deus fala que nós éramos inimigos de Deus e mesmo assim Ele nos amou. Então, Jesus, Ele morreu por aqueles que estavam chicoteando Ele. Jesus, Ele morreu por aqueles que estavam traindo. Jesus, Ele morreu por todos aqueles que estavam zombando dEle. Por todos aqueles que preferiram Barrabás a Ele. Ele morreu pelos sacerdotes. Ele morreu por todos aqueles que o negaram. O que bastava era apenas eles quererem a salvação. Mas entenda. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso está lá em Levíticos 19:18. É a lei de Moisés. A lei que foi dada a Moisés. Ele diz, olha, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Na lei inferior, a qual nós não estamos mais hoje em dia, falava isso. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ame o próximo, ame aqueles que gostam de você, e aquele que te odeia, você odeia também. Aí no 44 ele fala o seguinte, ele muda a chave. Ele diz, preste atenção. Mas eu digo, a lei dizia para você amar o próximo e odiar o inimigo. Mas aí Jesus ele vem e muda todo um paradigma. Jesus ele vem e muda toda uma forma de você observar o mundo. Ele vem e muda a forma de você viver. Ele muda a forma de você enxergar. Ele faz simplesmente assim, olha, mas eu digo, amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos. Em alguns manuscritos fala assim, abençoem os que os amaldiçoam e façam o bem aos que os odeiam. Mas vê que interessante, ele diz assim, ó, antes vocês ouviram falar, amem o seu próximo e odeiem os seus inimigos, mas eu, Jesus, eu estou dizendo para você, irmãos, eu quero dizer para você essa manhã de uma forma profética, Jesus ele está falando, o Espírito Santo está falando ao teu coração essa manhã, o Espírito Santo está falando ao teu coração essa manhã, aí onde você está me escutando, o seguinte, amem os seus inimigos,
abençoem aqueles que te amaldiçoam. Façam o bem aos que te odeiam. Olha só, a pessoa me amaldiçoou. Eu digo, mas eu te abençoo. A pessoa me odeia, mas eu faço bem para ela. Aí ele diz, completa: orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Escuta só. Amem os que te odeiam, abençoe os que te amaldiçoam, amem os seus inimigos. Ele está falando aqui, irmão, de pessoas que têm problemas, que têm conflitos familiar, no trabalho, na escola, na igreja. Conflito. Ele está falando de conflito entre pessoas. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Qual é o mandamento? Amar ao próximo como ele amou. O que é que ele está nos ensinando aqui? Amem os seus inimigos. Amem todo aquele. Amem todo aquele que te faz mal. Se a pessoa te faz mal, faça o bem com ela. Se a pessoa fala mal de você, fale bem dela. Ontem eu estava com um homem de Deus conversando. A gente estava numa festa. Ele falou algo muito interessante para mim. A gente falando sobre esse assunto. Ele falando, rapaz, uma vez teve uma irmã numa igreja que me perseguia. Foi lá falar com os meus supervisores, com os meus superiores, para me tirar, para me vetar. E ele disse, quando eu soube disso, eu não fiquei com raiva da irmã. O Espírito Santo, ele falando, o Espírito Santo ministrou meu coração. Justamente esse texto aqui. E aí o que acontece? Esse homem começou a amar essa irmã, seu marido. Teve um dia que ele chegou lá e disse, era aniversário de casamento deles, ele chegou lá na casa deles e disse, está aqui meu cartão, eu queria pagar um jantar de comemoração de aniversário de casamento para vocês. Tome aqui a senha, vão para o melhor restaurante que vocês puderem, comam lá e pode pagar a conta com o meu cartão. E sabe, irmãos, um tempo depois, o amor constrangeu de uma forma tão grande essa irmã, que ela estava perseguindo, e ele foi lá e rebateu com amor, que ela pediu uma oportunidade no púlpito, e foi pedir perdão diante de toda a igreja, aquele homem. Mas, irmãos, não foi porque ele se irou e quis rebater, foi porque na hora da injúria, na hora em que ela estava perseguindo ele, dentro da igreja, viu? Eu não estou falando de fora, problemas familiares, que família é uma benção, né? Eu não estou falando de problemas no trabalho, eu não estou falando de problemas com os vizinhos, eu estou falando dentro da igreja. Dentro da igreja. Escuta só. Dentro da igreja. Ele pagou, ela deu mal, ele rebateu com o amor, e o que aconteceu? O amor vence toda e qualquer obra do diabo. Aquele que estava sendo humilhado, maltratado, aquele que estava sendo muitas vezes caluniado, foi exaltado diante de todos por causa de uma obediência aos mandamentos do Senhor. Aí deixa eu dizer algo para você essa manhã. Deus é a tua justiça. Pare de querer fazer justiça própria, justiça com seus próprios braços. Pare de querer rebater aqueles que te perseguem. O seu único papel é amar e orar por essas pessoas. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, onde você está. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas
Voltando um pouquinho nesse mesmo capítulo, nesse mesmo Mateus capítulo 5, versículo 38, fala o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, lhe ofereça a outra também. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que ele leve a capa também. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá 2 com ele. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja lhe pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, se me tratar de um jeito, eu trato da mesma forma. Se me tratar errado, eu trato errado também. É isso que nós somos ensinados a vida toda. Mas olha o que Jesus fala, mudando a chave de novo. Eu vos digo, o mandamento nos é dado. Não resistam ao perverso. Se alguém te ferir numa face, dá a outra. Se quiser levar o que você tem, deixa levar. Quem é a tua justiça? É Deus. Nossa justiça não somos nós. Você é filho de papai, querido. Você tem um Deus que, se você obedece os mandamentos, Ele se revela a você. Se te levarem, o que quer que seja, pode ter certeza que Deus vai te restituir. Muitas vezes mais. Deus, Ele vai fazer você prosperar de uma forma sobrenatural. Agora pare de andar na sua força. E ande na força do Senhor. Ande segundo os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Ame os seus inimigos, ame o seu próximo. Qual é o mandamento? João 15. Ame ao seu próximo como eu vos amei. Uau! Jesus está nos ensinando aqui em Mateus capítulo 5. Nós somos ensinados a só amar a quem nos ama. E agora eu quero dizer algo para você, trazer uma revelação para a tua vida. Você precisa amar principalmente a quem te odeia. Você precisa ter demonstrações de amor a quem te persegue. Você precisa ter demonstrações de amor a quem você tem rixa. Você precisa ter demonstração de amor com todas as pessoas, com aqueles que não te agradam. Não me agrada, faz uma coisinha ali que eu não gosto daquilo. Sabe uma palavra que o povo fala muito que eu esqueci agora? Ranço. Eu tenho um ranço disso. Cuidado para você não ir com o seu ranço para o inferno. Você precisa amar as pessoas. Você não tem que botar o seu eu, o seu orgulho, a sua vontade. Porque o grande mandamento é esse, é que nós amemos as pessoas. Mas essa pessoa só me faz mal, pastor, o senhor não conhece, vai viver com ela um pouquinho. Vai viver com essa pessoa um pouquinho para você ver como é que ela é, essa joinha. Aí eu vou dizer algo para você. Se você tiver amor, você vai mudar aquela pessoa. Cada um só dá aquilo que tem. Talvez essa pessoa seja uma joinha com você, porque você não consegue se olhar no espelho. Você consegue ver a trave, você consegue ver o cisco no olho do teu irmão, mas não consegue ver a trave que tem no seu. Uau! Essa é uma boa hora de você olhar para si mesmo agora e dizer: será que muitas vezes o erro não está em mim? Glória a Deus. É muito fácil eu chegar e apontar o erro das pessoas. Mas e o meu erro? Se você for uma pessoa que anda em amor, você vai plantar amor. E pode ter certeza que o homem, ele só colhe aquilo que ele planta. Se você tem plantado discórdia, se você tem colhido discórdia, é porque você tem plantado discórdia.
Se você tem plantado amor, se você tem plantado o amor de Deus, você vai colher do amor ao próximo. Sabe que o amor, ele constrange as pessoas. Quando você ama alguém, até na hora que você vai corrigir essa pessoa se sente constrangida. Agora, quando você é arrogante, quando você é mandão, quando você é uma pessoa que exala, escuta isso, que exala autoritarismo, que exala razão própria, sabe o que é que acontece? Você está formando inimigos. E quando nós formamos inimigos, começa uma perseguição. Porque o inimigo, ele persegue o inimigo. Aí você precisa voltar para o amor. Que o amor, ele começa a vencer de novo. Então, irmãos, Jesus, ele está nos dando um mandamento para que a gente viva bem. Se a gente amar todo mundo, a gente vai viver bem. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa. Se uma pessoa te persegue e você ama essa pessoa, até para dormir você dorme tranquilo. Porque você não fica pensando na sua vingança. Pega isso como revelação. Às vezes uma pessoa nos trata mal, a gente fica pensando, mas rapaz, por que essa pessoa fez isso comigo? Eu não sou assim, eu não fiz assim, eu não sei o quê, mas vou descontar, mas vai chegar o dela, vai chegar o dele. Se você anda em amor, você diz, me perseguiu, não tem problema, eu te amo mesmo assim, e vai dormir tranquilo. E você não junta para você, coisas que só te fazem mal. Existem coisas que só fazem mal, não é a quem está te perseguindo não, é a você. Jesus está nos dando uma dica também, para que a gente viva bem comigo mesmo, você viva bem com você. Você precisa aprender a viver bem com você. Se você fica armando, se você fica guardando rancor, guardando mágoa com quem te persegue, você faz mal para você. Não é para a pessoa, é para você mesmo. Por quê? Porque você começa a ter pensamentos errados. Você começa a ter pensamentos contrários à palavra de Deus. Você começa a virar uma pessoa má. Glória a Deus. E você para de viver o melhor da vida de Deus para viver aquilo que o diabo quer. Que é o quê? Vivendo, trazendo intriga entre os irmãos. Se não for do meu jeito, já não gostei. Se não for do meu jeito, não dá. Já. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esse é o mandamento. Você está comigo? Abra comigo aí por gentileza agora, vamos mais profundo. 1 Pedro capítulo 8, versículo 4. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 1 Pedro 4:8. 4:8. Você está comigo? Vamos lá. 1 Pedro 4:8 fala o seguinte: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Você sabe que ele não está falando aqui, o amor perdoa o pecado do irmão. Ele está dizendo aqui, amem uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sabe que ele está falando de mim, que preciso perdoar? Sabe que ele está falando de você? Você está comigo? Quando nós amamos sinceramente, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. Se você não amar o seu irmão, você vai entrar numa vida de pecado. O seu irmão vai continuar numa vida de pecado. Quando o amor parte de quem tem,
Se você for esperar que parta o amor de quem não tem, vocês vão viver em guerra. Mas você tem que entender algo. O amor parte do lado de quem tem. Que seja eu e você, irmão. Aquele que tem um amor dentro, para que a gente possa dar, amar. Mas errou de novo. O que é que a palavra diz? Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E ele disse 70 vezes 7 num dia. Multiplique aí, na sua calculadora linda. 70 vezes 7 num dia. Amanhã, mais 70 vezes 7. Me fez mal. Eu amo do mesmo jeito. Falou mal de mim. Eu amo da mesma forma. Vai lá e dá um abraço. Falou mal de você. Você chega lá para conversar com a irmã ou com o irmão. Irmão. Oi, irmão. O irmão já vai ficar todo errado, né? Porque ele sabe que falou mal de você. Aí você diz: irmão, eu só passei hoje aqui de manhã para dizer que você é uma bênção, viu? Te amo. Que você precisar de mim, estou aqui, viu? Não de uma forma falsa, irmão, mas de uma forma sincera. Você vai constranger o irmão. Falou mal de você. Você está comigo? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. O amor vai perdoar o meu pecado por estar vivendo uma vida magoado com meu irmão, e vai perdoar o pecado do meu irmão que está vivendo uma vida magoada comigo. Então, quando você decide amar, escuta e pega isso como revelação essa manhã. Quando você decide amar, você está poupando aquele irmão de pecar contra você. Uau! Isso é demais. Você tem a oportunidade de dizer: irmão, para de pecar, eu vou te ajudar a você parar de pecar. Como? Diga o que eu tenho que fazer. Você não tem que fazer nada não. Eu vou fazer por mim e por você. Eu vou te amar. Eu decido te amar. Você precisa compreender isso essa manhã, irmão. E você precisa, como eu falei no começo, escutar essa informação, meditar nela e colocar em prática. O que traz arrependimento para a nossa vida. Arrependimento nada mais é do que mudança de direção. Escutar essa palavra, meditar, formular, deixar ela entrar, deixar ela criar raiz. Praticar. Quando eu pratico isso, esse é o que ama o Senhor, e o Senhor o ama, o Pai também o ama, e Ele se revela a você. E você está cumprindo o mandamento, que é o quê? Amar ao próximo como Cristo nos amou. É simples assim. Abra comigo. 1 João, capítulo 3, versículo 15. 1 João 3,15. Primeira carta de João, não é o Evangelho, é a carta. 1 João 3,15. Glória a Deus. Estou feliz por mim e por você essa manhã, irmão, porque eu creio que essa palavra vai quebrar muita coisa em nossas vidas. Aleluia. 1 João 3, abra comigo aí, pega a sua Bíblia abençoada. É preciso que você leia ou anote esse versículo. 1 João 3, 15, fala o seguinte: quem odeia o seu irmão, eita glória, não sei se eu vou ler o restante desse versículo, mas pega comigo com revelação. Quem odeia o seu irmão é assassino. Será que na sua Bíblia está escrito assim, ou é só na Bíblia do pastor? Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Vou fazer que nem Aleph, quando ele fica chateado. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Quem odeia o seu irmão é assassino. E nenhum assassino tem a vida eterna.
Mateus capítulo 5. Vamos confirmar essa palavra, porque ela é muito forte. E é interessante que a gente não fique num versículo só. Mateus 5, 21, fala o seguinte: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra o seu irmão, olha só, nós voltamos para ele, Jesus falando, mas eu digo. Antigamente era, vocês ouviram que o que os antepassados diziam: quem matar estará sujeito a julgamento. Matar alguém está sujeito a julgamento. Mas Jesus está dizendo para mim e para você essa manhã, como uma revelação diretamente ao meu e ao teu coração: mas eu digo a vocês, qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca, né, que é um termo aqui aramaico de desprezo, ou que chama ele de tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Cuidado como você trata o seu irmão. Parece algo simples, né? Às vezes a gente passa muito corrido por esse versículo, mas aqui é Jesus falando. Se você, qualquer um que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também quem disser ao seu irmão: você é um tolo, você não presta, você é isso, você é aquilo. Quem trouxer essa palavra raca, ela fala literalmente tolo. Mas se você pegar o contexto do original hebraico, ele está falando sobre qualquer palavra de desprezo ao seu irmão, ou qualquer desmerecimento ao seu irmão, qualquer desmerecimento ao seu próximo, qualquer forma de você inferiorizar ao teu irmão. Ele está dizendo o seguinte: você será levado ao tribunal. E que tribunal é esse? O tribunal dele. Não é o dos homens. O dos homens julgam coisas que a gente vê. O de Deus julga o nosso coração, querido. O tribunal de Deus julga o meu e o seu coração. Lembra o que a gente leu? Lá em 1 João 3, ele disse: olha, se você odiar o seu irmão, você é um assassino. E os assassinos, eles não têm a vida eterna dentro deles. Então deixa eu dizer algo para você: se você anda odiando alguém, e odiar não é simplesmente o fato de querer mal. Odiar, se você for ver, é muitas vezes quando a gente não quer proximidade. É muitas vezes que a gente diz assim: não, eu só não gosto dele perto. Eu não odeio não, eu só não gosto dele perto. Você está odiando. E quando você não gosta de estar próximo, quando você não gosta de ter comunhão com as pessoas, eu não quero dizer que você tem que ser o melhor amigo, o best friend de todo mundo não, irmão. Mas eu quero dizer algo, que quando você estiver com alguém, você precisa amar aquela pessoa, independente do que ela fez com você, independente do que ela faz com você. Ela, quando eu digo num plural, não estou falando de mulher ou de homem, não estou dizendo todos. Independente do que a pessoa faz com você, você precisa devolver com amor. Você precisa amar. Você precisa tomar cuidado com as suas palavras. Tiago, ele nos ensina muito sobre a língua. A língua, pense num bichinho. Ele fala que a língua é como um leme que comanda todo um navio. Se aquele leme vai para cá, o navio grandão daquele jeito vai. Então, tudo aquilo que sai da tua boca pode construir ou destruir, pode amar ou odiar. É o que sai da tua boca, é o que sai da tua língua, é o que sai de você. E isso é interessante. Cuidado com o seu tratamento com as pessoas.
Abra aí comigo para a gente já estar finalizando. Romanos 13, 8. Romanos 13, 8. Romanos 13, 8. Glória a Deus. Você está aprendendo algo aí essa manhã? Se tiver, dá um alôzinho aí no chat. Romanos 13, 8. Romanos 13. Glória a Deus. Vamos lá. Romanos 13, 8, ele fala o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Preste atenção nisso. Se você amar o seu próximo, você não vai adulterar. Você marido, que muitas vezes está olhando, está desejando outras mulheres. Ei, você esposa, que muitas vezes está sendo cantada por um irmãozinho, que está se deixando ser seduzida por um irmãozinho. Ei, se você cumprir o mandamento do Senhor de amar o próximo como a si mesmo, você jamais vai adulterar o seu marido ou a sua esposa. Sabe por quê? Porque você não gostaria disso com você. Aí quando ele fala, não matarás, quando você ama o próximo, você não é capaz de tirar a sua vida. Você não vai querer tirar a vida de ninguém. Quando ele fala, não furtarás, você não gosta de ser roubado, você não vai querer roubar ninguém. E sabe que muitas vezes roubar não é você pegar uma arma e ir no banco. Muitas vezes roubar é quando a gente fura até uma fila. Roubar é quando a gente não quer pagar por algo que a gente consome. Pense que eu roubava muito quando eu era menor, ia no mercado. Ia lá, abria um Danone, tomava e deixava lá. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava roubando. Na frente do colégio que eu estudava tinha um homem chamado Soró. Soró vendia bombom. Todo mundo do colégio já tinha roubado o Soró uma vez. Peguei lá em Soró. Pagasse? Não. Era prática. Roubar, muitas vezes, é quando nós estamos no nosso trabalho, chegamos atrasado e não queremos que descontem do nosso salário. Nós estamos roubando ao nosso patrão. Roubar é muitas vezes quando nós prestamos um serviço para alguém e a gente não cumpre aquilo que a gente prometeu. Nós estamos roubando aquele que nos pagou. Roubar é quando a gente pega algo de alguém e a gente não devolve. É quando a gente quebra algo de alguém e a gente não faz questão de pagar. Preste atenção que o roubo, ele tem várias facetas. E o bom é que quem tem um pouco de temor ao Senhor sabe quando está fazendo errado. Aí Paulo ele diz, olha, não cobiçarás. Sabe que ele está falando aqui de não cobiçar a mulher alheia, os bens alheios. Não vamos cobiçar o que é do irmão, porque isso traz inveja. O que a gente deve fazer é o quê? Poxa, irmão, tu comprou um carro novo. Glória a Deus, estou feliz por você, meu irmão. Deixa eu pagar uma parcela. Estou brincando. Mas eu estou feliz por você. Quando é que a gente vai dar uma voltinha nesse teu carro novo? Glória a Deus.
Eu digo, eita. Aí tem gente que faz assim, poxa, fulaninho comprou o carro dele, eu não comprei o meu. Deve estar roubando. E qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: amem o seu próximo como a si mesmo. Aí no versículo 10 ele fala o seguinte: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor, viver em amor, é cumprir os mandamentos de Jesus Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Quando você ama o próximo, Cristo está se revelando a você. O próprio Deus olha para você e diz: este é o meu filho amado. Por quê? Porque você está cumprindo o mandamento dele. E o padrão de amor de Deus consiste em conhecer o seu mandamento e praticá-lo. Conhecer, praticar. Conhecer e praticar. Sabe que essa manhã, pelo menos, eu não sei quantas pessoas tem aí nos assistindo essa manhã, mas eu quero dizer algo para você. Todos vocês que estão nos assistindo essa manhã e que posteriormente possam assistir essa mensagem, saibam de uma coisa: você não está saindo daqui enganado. Se você decidir conhecer o amor de Deus, viver os mandamentos do Senhor, se você decidir andar numa vida de amor para com o teu próximo, você vai viver uma vida diferente. Você não vai viver mais do mesmo jeito. Abra comigo aí, por gentileza, para a gente agora finalizar. Romanos 15, 2. Romanos 15. Só passar algumas páginas aí, se você estiver com a Bíblia. 15, 2. Glória a Deus. Vamos do 1. Romanos 15, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Fala o seguinte: nós que somos fortes, escuta isso. Ele diz assim: nós que somos fortes. Se você é fraco, isso não vai se aplicar a você. Mas ele fala: nós que somos fortes. Aquele que é forte, aquele que tem amor para dar. Lembre-se disso, cada um só dá aquilo que tem. Você não pode dar aquilo que você não tem. Se você é uma pessoa que é cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de ziquezila, é isso que você tem para dar. Mas quando nós temos amor dentro de nós, nós nos tornamos fortes. Aí ele diz: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Vê que negócio tão grandioso. Quem realmente tem estrutura de uma vida com Deus deve suportar a meninice daqueles que nos perseguem, a fraqueza daqueles que falam mal da gente. A gente deve guardar o nosso coração, sabe para quê? Para não ficar: eita, fulaninho falou mal de mim. Eita, fulaninho olhou de cara feia para mim. Estão falando de mim. Estão falando alguma coisa de mim. Não estão dizendo alguma coisa. Se tem alguma coisinha, já fica cogitando um milhão de ideias. Nós que somos fortes, devemos suportar a meninice, a fraqueza, a carnalidade dos fracos. E não agradar a nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica chateado. Vixe, falei a mesma coisa 300 vezes, a pessoa parece que não escuta, parece que não entende. Meu Deus do céu. Fraqueza, filho. Fraqueza, carnalidade, meninice dos fracos.
Se você é forte, você vai falar quantas vezes for a mesma coisa. Por quê? Porque você não está buscando agradar a si mesmo. Está buscando agradar aquele que te disse para amar. Aí o que ele fala no versículo 2? Ele diz assim: cada um de nós deve agradar ao seu próximo. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultaram caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Deixa eu tomar aqui um golinho d'água, que eu me engasguei. Volta comigo para o versículo 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele. O que ele está dizendo? Você que tem uma vida com Deus, que quer viver uma vida realmente de uma pessoa que tem uma maturidade em Deus, você deve olhar para uma pessoa que te maltrata e dizer assim: amém, irmão, eu te amo, porque você não sabe o que você faz ainda. Você não deve se irar com essa pessoa, vou ficar chateado porque falou mal de mim, porque disse isso, aquilo outro. Não. Pensa uma coisa que eu estou calejado já, podem falar. Eu amo do mesmo jeito. Não vou maltratar. Porque não é isso que eu tenho, irmão. E você precisa aprender essa manhã que não é isso que você deve cultivar. Não é isso que você deve ter. Sabe, estão te maltratando, não tem problema. Sabe, não tem problema te maltratarem, não existe problema nisso. Você está fazendo por onde? Se você está fazendo, te arrepende logo, muda o teu comportamento que isso vai mudar. Sabe, não tem como. Sabe, não tem como. Eu tenho aprendido com o Senhor a guardar o meu coração de uma forma tão fortalecida. Sabe por quê? Porque a ofensa dos outros só faz mal para mim, não faz mal para quem ofendeu. Sabe aquele negócio do tapa, quem dá a tapa não esquece, mas quem leva não esquece? É isso aí. Então você tem que aprender, você precisa aprender de uma vez por toda a levar pancada. A árvore que está dando fruto vai levar pedrada. Aquela que não dá fruto é cortada e lançada fora. Então, querido, aprenda a viver uma vida, aprenda a andar amando ao Senhor, porque Deus é a minha e a tua justiça. Ele é o nosso advogado, é Ele quem advoga por nós. Ele já deu a receita, e escuta só, Ele já deu até a receita para que eu e você, Ele já deu a receita para que eu e você possamos vencer toda e qualquer adversidade. Se alguém te trata mal, você não tem que ficar com raiva, você não tem que ir para a justiça, você tem que amar a pessoa. Você amou, aí o que aconteceu? Você muda a pessoa. Quando você ama, você está pegando o fraco, aquele que está te acusando, e você está dizendo: olha, para o teu bem eu vou te amar, para o teu bem, nós vamos crescer juntos. Porque os fracos, os carnais, eles vão dar carnalidade e fraqueza para você. Se a tua mente não estiver firmada naquilo que o Senhor disse, amai ao próximo como a si mesmo, se a tua mente não estiver firmada nisso, sabe o que acontece? É você quem leva as consequências. Cada um só dá aquilo que tem. Se você tem amor, você vai dar amor a todos. Você vai mergulhar.
A pessoa vai te ferir, você vai estar feliz, não tem problema, porque eu sei do amor de Deus por mim. E porque Ele me amou, eu vou te amar também, irmão. Sabe, e o teu amor vai começar, a tua vida em amor vai começar a impactar as pessoas do teu lado. As pessoas não vão conseguir te agredir mais. Por quê? Por causa do amor que exala em você. Quem conhecia Jesus o amava de uma forma profunda, mesmo ele repreendendo. Certa vez, Pedro chegou, os discípulos chegaram para ele, e ele deu umas palavras muito duras, dizendo que eles só estavam atrás dele por causa daquilo que ele podia fazer, e muitos foram embora. Aí eu acredito que Jesus, ainda irado, chegou para os 12 e disse assim: e vocês, não vão embora também não? Porque aqueles outros talvez não o conhecessem na essência, mas os 12 conhecia ele na essência. E até quando ele foi duro e disse: vocês não querem ir embora também não? Pedro, muito guiado pelo Espírito, disse: para onde é que nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quando você anda em amor, até na hora que você for repreender alguém, quem está do teu lado vai ser impactado pelo teu amor. Quando você anda em amor, as pessoas não vão conseguir te perseguir por muito tempo. As pessoas não vão conseguir te odiar por muito tempo. Por quê? Porque você exala aquilo que você tem. Quando você anda em amor, quando você anda amando as pessoas, respeitando ela, respeitando a fraqueza das pessoas. O irmão é carnal. Amém. Tem problema, irmãozinho. Eu vou te ajudar a ser espiritual. Mas você falou uma palavra que o irmão disse, né? Que às vezes as pessoas pensam que quando a gente está pregando, a gente está falando mal, está dando uma indireta para alguém, né? Sabe, irmão, eu já passei disso. Esse negócio de mandar indireta não é comigo não, a indireta ela vem do Espírito Santo. Porque não adianta eu mandar direta, indireta, cruzado. Não adianta eu mandar eu atirar, não adianta, porque o que vem do homem não convence e não muda ninguém. Mas aquilo que vem do Espírito Santo, porque o papel dele não é o meu papel é ser o canal dele, o meu e o seu papel é ser o canal do Espírito Santo. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é o pastor, não é o irmãozinho, é o Espírito Santo. O meu e o seu papel é o quê? É amar, é instruir, é ensinar, é suportar em amor. Quando nós suportamos, o que é que acontece? Algo muda. O ambiente muda. As coisas mudam. Por quê? Porque o amor é o maior de todos os mandamentos. O amor ele constrange, o amor ele modifica, o amor ele muda. Glória a Deus.